A retomada para a fase de transição estendeu os horários das atividades para atendimento ao público, principalmente do comércio. Desde então, centros de compras se prepararam para a reabertura com segurança e medidas sanitárias. 2 shoppings de Ribeirão adotaram protocolos onde centenas de funcionários passaram por exames contra a Covid e também foram feitos testes de superfície para saber se havia presença do vírus nos pisos, mesas, elevadores, ar-condicionado e banheiros. E todos os mais de 900 pontos deram negativo. Não adianta só a iniciativa privada fazer a sua parte. Até porque ela está pagando essa conta do lado financeiro com os fechamentos. Lembrando que os impostos são exigidos 100%. E as atividades comerciais ficaram fechadas por mais de 5 meses. Qual é o legado que nós vamos deixar, para as próximas gerações, para enfrentar eventuais outras situações do ponto de vista de saúde pública? A gente segue falando sobre esse assunto, é a macro-região integrada em tempo real. Ao vivo em Ribeirão Preto conosco está Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Em São Carlos, Mário Casale, que é membro do Comitê Independente de Combate ao Coronavírus. Em Araraquara, José Janone Júnior, presidente da Associação Comercial. E em Franca, Toninho Menezes, especialista em administração pública. A gente começa então aqui em Ribeirão Preto com Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, até no momento como esse, de pandemia, de tamanha crise, a iniciativa privada traz bons exemplos. Ótima tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Mais uma vez, como a gente vem falando, é extremamente importante a participação da iniciativa privada e ela precisa ser vista como um parceiro da gestão pública e não como um inimigo, como muitos gestores públicos têm visto. A gente precisa trazer os empresários como parte da solução desse problema e dar as mãos, porque se a gente precisa de um setor para poder retomar essa economia, são os empresários e os empreendedores, que ainda com todas as dificuldades têm tentado sobreviver a tantas adversidades e a tantas medidas arbitrárias por diversos órgãos do poder público. As administrações públicas, Rafael, na sua opinião, têm errado muito na condução dessa pandemia? Sim, a gente vê a questão do efeito manada. Tudo está sendo conduzido através do medo e a gente precisa pôr a cabeça no lugar e conduzir as coisas com ciência de verdade, com testagem em massa, como a iniciativa privada está dando esse exemplo. E o que se detectou, inclusive, é que não tem nenhuma amostra dos vírus por piso, ar-condicionado, ou seja, é extremamente importante esse exemplo que a iniciativa privada tem dado e que o poder público também precisa começar a adotar essas boas práticas, porque não voltar ao funcionamento da atividade econômica, do comércio, significa desemprego, significa fome no futuro. Então a gente precisa ter um pouco de empatia com as pessoas que estão perdendo os seus empregos. A gente precisa começar a colocar as coisas em seu devido lugar, com segurança. Eu vou até São Carlos agora, lá está Mário Casale, ele que é membro do Comitê Independente de Combate ao Coronavírus. Mário, o que esse comitê já apresentou de propostas aí para a Prefeitura de São Carlos para tentar diminuir, controlar a transmissão da doença? Ótima tarde. Olá, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O comitê é formado por especialistas e pessoas daqui da Academia de São Carlos, da USP, da UFSCar, pessoas de empresas e a gente, inclusive também dos hospitais, todos unidos em torno do Move Sanca, que é um grupo de trabalho voluntário. A gente formou e fez propostas para a iniciativa para a gestão pública daqui de São Carlos. Uma das propostas que a gente fez foi, inclusive, implementado, a Prefeitura implementou aquele programa Testar para Cuidar, saiu do Comind, aquela ideia, professor Jorge Oishi, e a gente propôs uma segunda fase desse programa, que seria fazer o rastreamento de contactantes. Vocês falaram bastante aí da importância de testagem em massa, e o programa de rastreamento de contactantes, que foi feito com base na proposta ali do Bernardino Souto, da complexidade da pandemia, que é o professor da UFSCar, é uma proposta que prevê fazer a testagem em massa, mas de forma inteligente, fazendo o rastreamento de por onde o vírus está passando na cidade através de entrevistas,
a gente entender cada pessoa que pegou o vírus, foi infectada, fazer entrevistas para entender com quem ela esteve e tentar descobrir rapidamente essas pessoas que foram as novas infectadas, que estão fazendo a pandemia seguir o seu rumo, e bloquear o vírus, né? Seja por isolamento, né? Essas pessoas antes de ter o tempo de fazer já o teste, seja porque você já descobriu com o teste que ela está positiva, né? E hoje em dia a gente tem testes de antígenos, né? Que são muito mais baratos do que os PCR, que dá para implementar. A gente está em discussão com a Prefeitura aqui de São Carlos para a gente tentar implementar esse projeto. Ótimo, eu vou agora até a cidade de Araraquara. Lá está José Janone Júnior, presidente da Associação Comercial Industrial. Janone, esses testes feitos então num shopping, 900 testes, nenhum positivo, todos negativos. Ou seja, isso demonstra que traz ali uma resposta para você. A gente sabe que o comércio ficou fechado durante muito tempo. O que uma pesquisa como essa traz de respostas para você, Janone? Olá, André. Um prazer falar com você, todos os espectadores da Clube. Essa é uma informação muito importante que realmente comprova que a iniciativa privada está fazendo a sua lição de casa, né, em manter o ambiente de trabalho como um ambiente seguro. E para que as empresas de Araraquara e todas as outras empresas também possam receber os seus clientes, para que a vida econômica do município e do país volte ao normal, né? Todos já há mais de um ano aí sabemos como lidar com o vírus e com a pandemia, portanto a gente já sabe como se cuidar. Obviamente tem todas aquelas medidas de segurança protetivas que já são conhecidas. Então o ambiente de trabalho, especialmente o shopping, que é um ambiente de grande circulação de pessoas, também é um ambiente seguro, dado essas medidas. Bem, a gente sabe que desde o começo da pandemia, o comércio sofreu muito, foi um abre e fecha constante, terrível por sinal. Ações mais pontuais do poder público poderiam ter amenizado um pouco dessa crise, na sua opinião? Com toda certeza, né? Eu sei que é fácil a gente fazer algum pré-julgamento de valor depois que a situação acontece, mas nós vimos aí nos primeiros meses da pandemia um excesso de rigor das fiscalizações sobre as empresas, sobre os empresários e atividade privada, e quase nenhuma fiscalização de festas clandestinas, de outro tipo de aglomeração de pessoas que não tinha critério nenhum. E hoje, passado alguns meses aí dessa situação, hoje a gente já nota o contrário, está diminuindo muito o caso de contaminações, porque aumentou-se a fiscalização nas periferias ou nas festas ilegais e clandestinas, onde não tinha nenhum tipo de rigor, e a situação das empresas continua com o mesmo rigor de atendimento, e então a gente percebe que poderia ser diferente, sim. Eu vou até a cidade de Franca agora, Toninho Menezes, especialista em administração pública. Toninho, a gente vê então que enquanto o governo se preocupa com a circulação das pessoas no comércio, esse mesmo governo não se preocupa em fazer testes, por exemplo, no transporte coletivo. A gente acabou de ver aí o shopping, fez esses testes, não comprovou nada. Por que o governo ou os governos também não se importam com testar o transporte público, onde há aglomeração praticamente todos os dias? Ótima tarde. Boa tarde a todos. A verdade é que nós temos que parabenizar a iniciativa privada em razão do que ela está se propondo a fazer. Ela colabora perfeitamente em todos os momentos que é chamada a prestar uma colaboração. Está de parabéns o shopping pela testagem e demonstrando que não é lá o foco de transmissão. A questão do transporte público coletivo, que é de competência municipal e não estadual, vem sendo deixada de segundo plano. É muito fácil para a administração pública, os prefeitos, lavarem as mãos e deixar de sempre afirmarem que estão respeitando as regras impostas pelo governo estadual, quando na realidade ele tem a competência e a capacidade, legitimidade para legislar a respeito.
O transporte público deveria ter sido o alvo inicial para que não disseminasse o coronavírus. A verdade é que tem deixado em segundo plano. Nós não vemos testagens nos postos intermediários de ônibus, nós não vemos aquela limite de passageiros por veículo, porque dizem, o problema financeiro que também pode ser resolvido. Nós não vimos nenhuma medida reduzindo os valores das passagens nos horários que não são de picos para efetivamente evitar o horário de pico. Enfim, tem uma série de medidas que poderiam ser adotadas, André, para que se minimizassem. E nós aqui na nossa cidade de Franca, nós sabemos perfeitamente que a maioria que se utiliza do transporte público coletivo, eles se dirigem a postos de saúde, a consultas médicas. Então são pessoas que têm um percentual bem maior da possibilidade da transmissão do vírus. E nós precisávamos rever isso efetivamente com linhas específicas para esses locais e com uma testagem bem maior. Infelizmente, a iniciativa do poder público, ele é muito aquém e ele está omisso efetivamente na sua responsabilidade, jogando tudo para o empresariado e para os cidadãos. Quem sofre meio a tudo isso, principalmente o cidadão, né? Eu volto aqui a Ribeirão Preto, Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, parece que é sempre aquela mesma história, né? O governo ou os governos não querem assumir as suas responsabilidades e acabam jogando isso para o setor privado. A gente acaba de ver, então, essa pesquisa, mostra que não é bem assim, não é no shopping que se transmite o vírus. Por que é tão difícil assumir a própria responsabilidade nesse momento? Tem uma síndrome que a gente chama, que é de um personagem de um desenho, que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, o que a gente vê a administração pública e muitas vezes fazendo é isso. A culpa, a responsabilidade passa por ela mesma e ela transfere isso para terceiro. É difícil ter humildade para poder reconhecer os erros. No começo da pandemia, uma situação de medo, de incerteza, dá para se relevar algumas posturas que foram tomadas. O problema é a insistência no erro, a insistência em espalhar medo na população, em espalhar pânico na população. Então a gente precisa se acalmar, a gente está vendo novas doenças surgirem, está vendo o pânico que está sendo gerado na população, está vendo as filas nos consultórios psiquiátricos. Ou seja, se a gente não começar a trazer segurança para a população, mostrar que existe um outro caminho que dá para ser traçado com o apoio de todos, coletivamente, com cabeça fria, aí a gente pode ter um novo caminho para o país. O que não dá é para a gente parar o mundo e esperar isso passar. Até porque a gente já prevê no futuro que novos vírus vão conseguir ter esse poder de contaminação no mundo. Então a gente já precisa se antecipar a novas crises e se planejar e trabalhar com segurança sempre. Eu volto até a cidade de São Carlos falar com o Mário Casale, ele que é membro do Comitê Independente de Combate ao Coronavírus. Mário, fechar o comércio, parar com a economia para tentar frear o avanço da Covid-19 é um equívoco, na sua opinião? André, depende. Eu acho que ela é um equívoco quando ela se torna uma política pública que é praticamente a única utilizada, né? Eu vejo o seguinte, no momento em que lá atrás, em março, a hora que o vírus estava chegando e a gente tinha que fazer alguma coisa, era necessário fazer uma pausa para que a gente tentasse preparar todo o ambiente dos hospitais, a gente está conscientizando a população, fazendo muito trabalho em mídia para que todos estivessem preparados para isso. Agora, na minha opinião, a forma como o Plano São Paulo foi estruturado não é um bom plano. Ele simplesmente colocou na conta do isolamento, de reduzir a quantidade de pessoas se movimentando para conseguir reduzir as infecções, enquanto que a gente tem uma série de outras possibilidades de inteligência que pode ser utilizada, até, por exemplo, a utilização do nosso próprio celular. Existe um aplicativo que pouca gente fala, que é o do Coronavírus SUS, que você consegue saber se você esteve perto de uma pessoa, desde que ela depois vá lá e informe que teve contato, que teve o vírus, as outras pessoas todas ficam sabendo. Você pode colocar, por exemplo, luz de raio ultravioleta dentro. Existe um negócio aqui em São Carlos, foi desenvolvido pela MMO, o professor Vanderlei Baiato, chama OxyClean.
Ele passa o ar dentro dele e limpa o vírus, e a gente sabe que hoje a maior parte das contaminações vem de microgotículas que ficam no ar. Então, a gente tem que colocar isso em ambientes onde tem muita gente, né? Os ônibus, por exemplo, que foram citados aqui. Por que não colocar esses equipamentos nos ônibus? Por que não colocar nos supermercados? Que enquanto tudo estava fechado, o supermercado estava funcionando sem ventilação, ou seja, essas micropartículas de saliva, né, que carregam o vírus todas ali dentro, as pessoas vão lá e se contaminam. Por que não obrigar a colocar esses raios de UVC, né, para matar o vírus? Então, existe muita tecnologia disponível. Então, fechar o comércio é o fácil, né? Falar, fecha, as pessoas não se movimentam e o vírus para de se disseminar. E aí a economia paga o preço. Então, essa questão de economia e saúde não é bem assim. A gente tem que usar os recursos disponíveis, a inteligência que existe, né? Todo um aparato que a gente tem. E é uma pena, depois de mais de um ano de pandemia, a gente continua sem utilizar essas tecnologias existentes. Eu vou a Araraquara novamente, José Janone Júnior, presidente da Associação Comercial. Janone, vocês passaram por um lockdown aí tremendo, não é? Forte, acho que o maior já aqui no Brasil. O que vocês tiraram de todo esse contexto? Foi um momento muito difícil, onde até os supermercados estavam impedidos de atender presencialmente as pessoas, só podia fazer venda por delivery. Foi um momento muito difícil e a gente aprendeu naqueles momentos mais rigorosos do lockdown muita coisa do que não se deve fazer, né? Especialmente nas relações empresariais, nas relações de consumo. Infelizmente, o poder público municipal não consulta as entidades que representam essas categorias para saber se é viável ou não fechar um supermercado, porque no entendimento do nosso prefeito, simplesmente as pessoas poderiam comprar tudo por delivery, né? Ele não levou em consideração se o mercado teria condições de fazer entrega dentro do prazo que o cidadão queria comprar, se todo mundo tinha celular, todo mundo tinha telefone para fazer pedido. Então, a gente aprendeu muita coisa do que não se deve fazer, né? Foi um momento muito difícil e agora a gente espera que esses erros não se cometam novamente. Eu volto até a cidade de Franca. Toninho Menezes, especialista em administração pública. Toninho, ao longo dessa pandemia, desde o começo e até agora, a gente ainda vê brigas políticas de um lado e de outro. Isso também contribuiu, de certa forma, para estarmos hoje ainda patinando, ainda numa dificuldade muito grande relacionada à pandemia? Com certeza. Essa questão da briga política, ela começa no ano passado, logo quando se detectou a existência de uma pandemia mundial. Uma pandemia de caráter onde todos os continentes foram atingidos. E aqui no Brasil, infelizmente, isso trouxe uma linha de alguns perseguindo o presidente da República e a contrapartida, o presidente também questionando medidas adotadas pelos governantes, quando na realidade todos deveriam estar trabalhando em prol de uma só questão: se combater o coronavírus. E a questão se judicializou e o Supremo Tribunal Federal, inadvertidamente e contra a Constituição, determinou que as políticas públicas fossem adotadas por governadores e prefeitos e tirou efetivamente a questão da mão da União, que detém efetivamente os recursos para esse combate. Então, a questão que o Brasil é um país continental, deveria se unir e não acontecer isso que está ocorrendo ainda hoje. Nós vemos aí que só se fala em algumas coisas. Qualquer coisa que o governo federal diz está errado. Outras situações, o governador faz alguma coisa, o outro lado também combate. Prefeitos estão com medo de tomar providências para os seus munícipes, porque tem receio de uma ação do Ministério Público por improbidade. Mas a omissão, André, é muito pior do que a ação errada, às vezes. É lógico que nós vamos errar, mas independentemente de qualquer situação,
Nós temos que, nesse momento, nos unir com ideias, como bem disse o colega aí, avançadas para que se combata. A questão do transporte, que me foi perguntado inicialmente também, é uma questão que precisa ser melhor analisada. A questão do sistema financeiro, onde acumula e há aglomerações, tem que ser tratada politicamente como um todo e não somente com discussões e ataques entre os órgãos públicos. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube, Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Em São Carlos, Mário Casale, membro do Comitê Independente de Combate ao Coronavírus. Em Araraquara, José Janone Júnior, presidente da Associação Comercial e Industrial. E em Franca, Toninho Menezes, especialista em administração pública. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês pela presença aqui, por essa discussão conosco neste sábado. Um ótimo domingo.